Olá, nós cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, o qual apresentamos aqui dos estúdios da TV Manaim, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre direito e sucessões. É um tema bastante importante dentro daquilo que é o nosso ordenamento jurídico. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o Dr. Maurício Freire, que é advogado e atua nessa área de direito de sucessões, também com relação a processos de inventário. E hoje vamos falar sobre a importância do processo de inventário. Dr. Maurício, é um prazer ter o senhor conosco. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer, Rodrigo, que é um prazer estar aqui, nesse programa, e especialmente contigo, que é meu amigo de longa data, não só você, mas toda a sua família. E nós recebemos assim com muita satisfação e alegria esse convite para estar aqui com você e com os amigos que nos acompanham, acompanham esse programa. Sim, sabe que é recíproco, o carinho, a amizade, o respeito que também teve com o senhor. Doutor Maurício, qual a importância hoje do processo de inventário dentro do ordenamento jurídico? Bom, o processo de inventário, ele é bem relevante, porque é o instrumento pelo qual os bens eles serão organizados, para que possa haver a partilha dos bens, e a distribuição desses bens para os herdeiros. É bom, assim, destacar que sem o inventário não se pode fazer nada com o bem, com o imóvel, ele não se pode vender, ele não pode ser doado, enfim, o inventário ele é um instrumento importantíssimo para que se dê destino, aos bens ali depois do falecimento, da morte do titular. O que nós vemos muitas vezes, o que acontece de uma pessoa falecer, e os herdeiros não terem a preocupação, ou achar também que esse processo será muito oneroso e acaba não entrando com o processo de inventário. Mas acaba que essa pessoa, os herdeiros, eles acabam tendo um outro problema porque não conseguem se fazer a devida regularização dos bens deixados por aquele falecido. Isso é um ponto assim que é preciso ser observado, porque o prazo para que haja a abertura do inventário, seja dado início ao inventário, ele é de 60 dias. Passados os 60 dias, ele é contado do falecimento, da morte, do titular ali dos bens, isso vai ter uma multa, vai pagar 10% sobre o imposto do imóvel. Então, esse retardo, essa demora em se fazer o inventário, acaba de fato saindo mais oneroso. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da organização desse bem, por exemplo, de um imóvel. Muitas vezes esse imóvel ele veio sendo comprado, veio sendo transmitido, mas isso não foi regularizado no cartório, não foi levado a registro, não foi feita a averbação dessas transações. Então, no momento do inventário, isso tudo vai poder ser organizado. A ausência do inventário, no caso, então, ela causa essa série de implicações, Exatamente. Via de regra, você vai, assim, no momento do inventário, acabar descobrindo isto, porque às vezes as pessoas elas vão fazendo estas transações sem se preocuparem com o histórico do imóvel. Aí quando a pessoa ela dá entrada no inventário, aí então é que estas questões elas vão surgir. E fica aqui uma dica muito importante para você que nos assiste, na hora que você vai adquirir um imóvel, você procure saber do histórico desse imóvel, para que você não venha comprar o imóvel e junto com ele os ônus daquilo que deixou de ser feito ao longo de toda a transferência, de toda a transação que
envolveu este imóvel. Doutor Maurício, e como que pode ser feito esse processo de inventário? Nós sabemos que existe a possibilidade na via judicial e também na via extrajudicial, né? O inventário ele pode ser feito dessas duas formas. Diretamente no cartório, que é extrajudicialmente, né, a extrajudicial, e isso tem algumas implicações, alguns requisitos que precisam ser observados, como, por exemplo, a concordância de todos os herdeiros. Não pode haver discordância entre eles, não pode haver nenhuma... nenhum questionamento contra em relação à né? partilha, em relação aos bens, enfim. Todos os herdeiros eles precisam estar de acordo. E o outro, que é muito importante também, é não haver incapaz, né? Que são filhos menores, ou mesmo aqueles que são interditados. Então, não havendo essas duas situações, né? Ou melhor, não havendo o incapaz, o filho menor, não havendo o interditado, havendo a concordância entre os herdeiros, aí sim você pode fazer extrajudicial, o que isso pode, de certa forma, ter um tempo menor, até ser um pouco menos oneroso, né, do Correto. que a judicial. Agora, a judicial ela vai acontecer exatamente quando há menores envolvidos, quando há incapazes, quando há interditados, ou quando existe a discordância dos herdeiros, né? Aí é preciso, então, fazer o inventário judicialmente. E mesmo no inventário extrajudicial é indispensável também a figura do advogado. Sim, exatamente. Mesmo sendo o inventário feito diretamente no cartório, é necessário ali a participação do advogado. Falando nessa questão dos bens, qual a consequência para a pessoa que ela tem o bem e ela acaba colocando aquele bem em nome de um terceiro? Essa situação ela é muito recorrente, né? Ela acontece assim com uma frequência muito grande. E normalmente a pessoa, quando ela faz esta escolha, quando adquire um bem, quando adquire um imóvel e acha por alguma razão que seria melhor colocar no nome de outra pessoa, via de regra, ela não está pensando nas consequências disso. Exatamente. Né? Então, nós queremos dizer que isso pode trazer para você consequências muito difíceis, porque num primeiro momento você pode achar que isso é uma solução, mas quando você coloca o seu imóvel, o seu bem, em nome de terceiros, você está, na verdade, trazendo aquele bem para todo o monte dos bens que aquela pessoa tem. Então, ela passa a ser a proprietária daquele bem. Correto. E é comum acontecer, no momento do falecimento dessa pessoa, que os herdeiros dela sintam-se no direito de querer a parte daquele bem pleitear, também. Pleitear aquela parte. Exatamente. Né? Então, isso, assim, acaba trazendo um desgaste muito grande, né? Então, infelizmente, a gente precisa sempre abordar esse aspecto, no sentido até de orientar as pessoas, que às vezes as relações que estavam assim, tão bem estruturadas, elas com o tempo acabam, por algum motivo, sofrendo algum desgaste, né? E aí são nessas horas que essas coisas elas vão vir à tona e você vai ter assim, um problema muito maior para poder resolver, né? E a pessoa às vezes pode colocar esse bem, essa propriedade em nome de um terceiro, achando que vai ter alguma segurança ou que aquilo não vai constar no cartório de registro de imóveis, mas tem essas implicações. Exatamente. E sem falar de que ele não vai ter assim nenhuma autonomia sobre aquele bem. Ele vai estar sempre dependendo do terceiro, porque como aquilo está no nome de outra pessoa, ele não pode fazer absolutamente nada com aquele bem, né? Então, isso é um caso a se pensar e se considerar para evitar problemas maiores, né? E, além disso, também, doutor Maurício, é muito comum também, a gente vê, né, nos núcleos familiares, né? Às vezes a pessoa ela mora, às vezes na casa de um familiar, de um parente, de um sogro, uma sogra, e a pessoa às vezes acaba construindo, né, empregando os seus próprios valores para construir
na casa daquele familiar, né? Pensando também que não teria nenhum problema, né? E isso também pode gerar implicações. Né? Sim, e muitas implicações, né? Porque quando você constrói no terreno alheio, né, no terreno de outra pessoa, seja o pai, a mãe, o avô, isso é muito comum, como você disse, você não é dono daquilo. Às vezes a pessoa, a gente vê, por exemplo, um terreno com 5, 6 casas, com várias casas, tudo da mesma família, mas que cada um foi lá e construiu a sua casinha e ele acha que é dono. Não, ele não é dono. Na verdade, o dono daquela construção que foi feita ali é o titular do terreno, né? Sim. Entendeu? O único direito, né, que ele assim teria seria o de buscar uma compensação financeira, pelas benfeitorias. Exatamente. Uma compensação financeira pela benfeitoria. Somente isso. Agora, existe uma solução para isso, que você construiu, então procura individualizar. Isso que eu ia até perguntar para o colega, né? O que a pessoa tem que fazer para poder regularizar essa situação, né? Exatamente. Então, ela vai fazer essa individualização daquela parte ali e vai levar registro, vai na prefeitura regularizar, para que aquilo ali seja um imóvel de fato desmembrado, né? Do todo. Daquela gleba toda, exatamente, né? Aí tenha ele como titular, como proprietário daquele imóvel, né? Inclusive também, doutor Maurício, no caso da pessoa também já residir, né, no imóvel daquele familiar falecido, né, a pessoa teria esse direito, a pessoa pode residir? É muito importante nós esclarecermos isso, porque quando o titular, né, ali daquele bem, daquele imóvel, ele falece, é muito comum que um dos filhos continue morando naquele imóvel, tal. E assim, a gente acaba vendo isso com muita frequência. Ele acaba se apoderando daquilo, como se ele tivesse o direito de possuir aquilo. Então, na verdade, ele não tem, né? Porque aquele imóvel ele precisa ser levado a inventário, precisa ser feito a partilha, para que cada herdeiro receba o seu quinhão, receba a sua parte. Ah, mas se todos concordaram que ele continue residindo, então eles podem até requerer o aluguel. Aquele herdeiro que ficou no imóvel, ele tem o dever de pagar o aluguel, né, para todos os demais herdeiros, né, referente ao quinhão, a parte de cada um. Referente à parte dele, né? Exatamente. Então, isso é necessário. Outra coisa que a gente observa muito, que a gente vê muito, é que foi feito o inventário, foi expedido o formal de partilha, está tudo resolvido. Mas o herdeiro que ficou na casa, ele não quer sair, ele não quer vender, ele não quer permitir que os outros herdeiros, né, tenham acesso àquilo que é o direito dele, né, que é o quinhão dele. Então, e a pessoa fica ali se valendo daquele direito que, na verdade, ele não tem. Então, isso, o que pode acontecer? Os herdeiros reclamarem em juízo essa questão. Essa permanência, né? Exatamente, para que o juiz determine, então, aquilo que vai ser feito. É uma coisa, assim, não é muito interessante quando acontece, porque quando não há, né, essa concordância, o que o juiz ele pode determinar? Que seja desfeito o condomínio. Esse imóvel vai a leilão e, indo a leilão, ele acaba sendo vendido por um valor menor e às vezes bem menor do que realmente o valor real daquele imóvel, né? Então, tem solução, mas às vezes a solução ela não é assim aquela mais adequada, né, para a situação. Então, Maurício, eu penso que o melhor conselho, então, né, para aquele núcleo familiar ali, até para que ele possa se valer do processo de inventário, é que se chegue num acordo, que todos ali conversem, né, veja o quinhão de cada um, né,
Por quê? Porque ao assim fazer, é comum também do processo até tramitar de forma mais rápida, né? Ou procedimento, se for no cartório, né? Procedimento extrajudicial. Não, quando há o consenso, quando a coisa é resolvida de forma amigável, tudo mais fácil, né? Tudo mais tranquilo, as coisas elas vão correr com mais tranquilidade. Eu quero aproveitar para dizer aqui, porque muitos dos que estão nos assistindo podem ter uma situação ou conhecer alguém que esteja numa situação isso é muito assim. comum, muito comum. Por exemplo, a pessoa, os pais faleceram, existem ali, né, alguns herdeiros e um deles ficou no imóvel. Então, ele não quer vender, ele não quer pagar aluguel e, às vezes, é um imóvel onde nesse imóvel foram construídos vários apartamentos, ele mora em um, aluga aos outros e ele se assenhorou daquilo e deixou os outros herdeiros fora. E, às vezes, a pessoa não sabe o que fazer. Olha, qualquer um dos herdeiros pode abrir o inventário. Sim. Qualquer um dos herdeiros pode abrir o inventário, porque o juiz vai trazer isso, né, ali dentro de um processo para que a coisa ela seja resolvida. Então, ele não tem que estar se sujeitando a esse que simplesmente se apoderou ali e acha que, por razões dele, por motivos dele, ele é o dono e os outros herdeiros não teriam mais direito, né? Então, é evidente, voltando aqui, a coisa é resolvida, né, de forma amigável, conduzida de forma amigável, é a melhor maneira de se resolver aí essas questões, né? Dentro ainda desse tema de sucessões, doutor Maurício, o senhor pode nos falar um pouco acerca do testamento, que, né, ele tem a previsão legal, né, mas algumas pessoas às vezes não têm conhecimento de como que faz, como é o procedimento. O testamento, ele está ligado ao ramo do direito de família, né? Ali no planejamento sucessório, ele é um instrumento que está à disposição daquele que quer organizar o seu patrimônio, né, quer fazer a distribuição do seu patrimônio para depois da sua morte, né? Assim, interessante observar que o Brasil ele ainda não tem assim, essa cultura do testamento. Né? Embora, né, tenha assim, havido uma mudança nisso, né? Apenas 8% das sucessões testamentárias elas são conduzidas por um testamento. Mas já se pode notar que, Brasil afora, nos cartórios, houve um aumento, né, dos registros de testamento. Mas, assim, por ser um tema ligado à morte, as pessoas têm muito preconceito, porque alguns acham até assim que se abrir um testamento, vai antecipar a morte. Antecipar, né? Se abrir o testamento, está chamando a morte. Então, é evidente tem essas ressalvas, né? Que não existe, né, uma ligação, né, nenhuma, mas assim, o testamento ele é um instrumento muito importante. É a forma do testador, né, ele manifestar a sua vontade em relação aos imóveis, ao patrimônio dele, né, e poder fazer a distribuição e, de certa forma, até evitar que no futuro venha as demandas, né, que são muitas vezes frutos da discordância, enfim, né, aquelas coisas que... Frisando, né, que nesse caso, né, a pessoa, no caso ali, ele pode dispor de 50% do patrimônio dele e os outros 50% seria respeitado a ordem sucessória, né? Ele quando ele faz essa, né, ainda em vida, né, ele quer dispor de algum bem, quer fazer alguma doação. Alguma doação, isso que ele quer falar também. Ele tem que respeitar, né, aquilo que é a legítima, né? Isso. Porque 50% é o que ele dispõe, mas os outros 50% ele tem que preservar, né? Para evitar que isso traga entre os herdeiros no futuro um problema, né? Por exemplo, às vezes é muito comum que o pai queira doar para um dos filhos
um imóvel, um veículo, e às vezes isso lá na frente vai ser questionado, né? Sim. Um dos filhos vai querer, a expressão é colação, né? Um dos herdeiros pode exigir ali a colação daquele bem, ou seja, que ele seja devolvido para o monte e então seja partilhado para todos os herdeiros, né? Ah, mas o pai então não pode fazer a doação? Pode, ele pode fazer a doação, mas existem os requisitos que ele precisa atentar para que isso não seja questionado lá na frente, né? Perfeito. Então o conselho até que o senhor dá também, doutor Maurício, nesse âmbito das sucessões, tanto o inventário que nós falamos, também o testamento, mas mais especificamente com o inventário, é importante que, no caso daquele familiar tenha falecido, qualquer um dos herdeiros, ele pode abrir o processo de inventário. E isso é importante justamente para poder regularizar aqueles bens daquela família, né? Isso, exatamente. Aí eu vou até me dirigir, né, aos nossos amigos aqui que participam, que nos assistem. É importante que você saiba disso, né? Qualquer um dos herdeiros, ele pode levar, né, os bens ali para serem inventariados. Então, vou até repetir aqui o que eu já disse, não é direito de um dos herdeiros se apoderar dos bens e ele se levantar como dono, como proprietário, por alguma razão. Não existe, não existe um herdeiro com mais direitos do que o outro. Exatamente, não existe. Não existe. Então, qualquer um dos herdeiros pode abrir, né, ali o inventário, dar início ao inventário, e aí, nesse caso, ele vai ter que ser judicial, né, porque então o juiz vai conduzir e vai então trazer as coisas de forma que todos os herdeiros sejam contemplados com aquilo que é o quinhão, aquilo que é a parte de cada um. E sempre importante também a pessoa requerer orientação de um advogado, né, antes de dar início ao procedimento. Sim, né? Sim. Isso é fundamental, né, que você tenha, né, o auxílio de um profissional, de um advogado que possa te orientar, te instruir dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que, né, as normas elas estabelecem em relação a todas estas questões, para que você possa fazer tudo isso com segurança. Perfeito. Hoje o nosso tema ele foi acerca do processo de inventário. Nós conversamos aqui com o Dr. Maurício Freire, né, advogado, né, na área de sucessões, também na área previdenciária também, né, doutor Maurício? Eu atuo mais no direito de famílias e sucessões. Ah, correto. A esposa que cuida da parte do previdenciário. Tá certo. Doutor Maurício, foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer todo nosso. Esperamos que volte aqui mais vezes, tá bom? Amém. Certamente vai ser convidado mais vezes. O tema foi muito bem explicado aqui. Amém. Estamos à disposição. Esse foi o nosso programa de hoje, Momento Direito, o qual falamos sobre a importância do processo de inventário, e agradecemos a sua participação e até o nosso próximo programa.